Boa noite a todos. Hoje, 9 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. E hoje é o nosso estudo de número 61. Calderário, junto com André Luiz, estão indo à casa de um irmão que nós conhecemos na semana passada. Foi dado o nome dele? Fabrício, lembra? E nós descobrimos que essa patologia dele, esse processo que ele está entrando realmente de esquizofrenia, foi resultado de não ter sido fiel ao que ele se predispôs com o pai, que seria auxiliar os outros irmãos. Então ele não auxiliou os irmãos, acabou ficando com toda a herança e ele entrou num processo de culpa muito grande, agora já doente, enfermo, começou a buscar, tem que se arrepender um pouco e disse, olha, eu vou ver meus irmãos como eles estão, tentar ajudá-los. Para surpresa dele, todos já tinham morrido. E só quem sabe dessa história é ele, os advogados, e ele está nesse estado bem complexo. Em nenhum momento o André Luiz retrata a presença de espíritos obsessores. Todo o sofrimento dele é o juiz da própria consciência. Bora lá? Então vamos lá. O nosso irmão Augusto leu a semana passada até um de nosso plano e nós ficamos de comentar, tá bom? Então vamos comentar um pouquinho. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou. O sistema nervoso que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras, que foi o que nós comentamos na semana passada. Quando o corpo enferma, isso já mostra que a alma faliu moralmente, em algum momento. Casos excepcionais de missionários solicitam a patologia, a enfermidade, para servir de exemplo a nós, passar pela enfermidade, passar pela dificuldade, sem reclamar e ainda trabalhando. O nosso corpo é um conjunto, é um amontoado de células. As células têm memória. Cada átomo do nosso corpo é um princípio inteligente. Então, quando nós olhamos para essa máquina, para esse organismo, é um universo aqui de futuros espíritos. E as células têm memória. Então, quando eu realizo qualquer comportamento contrário ao amor, eu estou bombardeando o meu corpo físico. Então, muitas enfermidades não era programação e nem provação. Foi resultado do meu comportamento psicológico doente. Muito exigente, muito estressada, muito eu quero isso, eu quero aquilo, é para ontem, é para hoje, eu domino, eu faço isso, eu faço aquilo. O corpo não aguenta. Rancor, ódio, raiva. No momento que nós estivéssemos tendo uma crise de raiva, gritando com alguém, se nós pudéssemos naquele momento virar e olhar no espelho, nós iríamos nos assustar com a nossa expressão. E quando você está gritando com o outro, xingando, você não está se vendo. Mas o nosso olhar, o nosso rosto é de um animal. Fica agressivo. Toda essa vibração, toda essa energia que não é de amor, destrói o corpo. Então, gritar com o outro, berrar com o outro, xingar o outro, esculhambar, querer ser Deus. Às vezes a gente acha que a gente é Deus, né? Todas essas atitudes, fora a inveja, raiva, ódio, ciúmes, todos esses sentimentos que são contrários a uma atitude cristã, destrói o nosso corpo. Aqui é todo um movimento de culpa, porque a consciência é o juiz severo. Então ele mesmo está destruindo toda a máquina cerebral dele. Então, às vezes, nós nos martirizamos demais, matando o corpo da gente. O coração não aguenta. Então, por isso é que canta a música de Francisco de Assis. Fazer instrumento. É pronto. Você já
energia ruim que está querendo tomar conta, faz uma oração e a coisa melhora. Mas isso é autêntico, gente. Quando você tem aquele seu chiliquezinho dentro de casa, aquele chiliquezinho, aquele berrozinho, aquele gritozinho, se você tivesse uma máquina nesse momento para passar e te mostrar como está o teu sistema nervoso central, você nunca mais ia ter o chilique, entendeu? Nunca mais. Aquele grito lá no supermercado, aquilo ali, aquilo tudo destrói. Então, na dúvida, Senhor, fazer isto. Já vai treinando a voz, né, Rosa? E hoje a própria ciência já revela que a mente, ela não está desassociada do corpo físico. Então, sorrir faz bem, deixar de ser dominador, dominadora também faz bem. O mundo não está aos teus pés. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Você não é pai e mãe de ninguém. Não tem que estar metendo o dedo no nariz de ninguém. Isso vai fazer bem para você. Você vai ficar bem, vai ficar saudável e ainda vai ser bom conviver com você. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Só a culpa que ele carrega. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada. Nós que estudamos aqui os 3 cérebros, lembra? E para o trabalho sadio e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo, de mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade. Nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado graças à contínua assistência de nosso plano. Só não surtou por conta da assistência espiritual. E nós vamos entender o porquê esse mérito. Só não surtou por conta dessa... Porque ele já está totalmente desassociado de si próprio. É isso que a gente quer para a nossa vida, gente? Às vezes a gente observa alguns comportamentos e parece que a gente está doido. Sabe? Não tem um equilíbrio na vida, conviver, sabe? Parece que a gente está surtado. Não é legal. Calando-se o assistente, ousei interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve? Sim, senhor, a situação que está, parece que esse rapaz não vai ficar bom não, sim, senhor. E aí vem André Luiz, tem solução? Absolutamente não. Respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem, no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico, em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. Há esperança de reequilíbrio. O espírito delinquente de Fabrício pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente médico de si mesmo. A cura está nele. Como curar se ele carrega uma culpa muito grande? Por exemplo, vamos pegar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso mandou matar Estevão e iniciou uma grande perseguição aos cristãos. Perversidade mesmo. Então ele foi para Damasco para matar Ananias. E ele não tinha culpa, ele não carregava culpa alguma. Por quê? Porque ele tinha certeza que ele estava defendendo a lei de Moisés. Ele estava ali como um representante de Moisés. Os cristãos, todo aquele movimento dos seguidores do caminho, aquilo ali era um bando de fanáticos que estavam tentando perverter a lei mosaica. Uma vez que ele se aproximou da entrada de Damasco, aparece o nosso Senhor Jesus e questiona:
Saulo, Saulo, por que me persegue? Como Saulo não conheceu Jesus pessoalmente, perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Quando nosso Senhor Jesus respondeu a Saulo que ele era Jesus, Saulo, vendo um ser luminoso, um brilho, um amor de bondade, algo divino que ele nunca viu. Quando ele disse: eu sou Jesus, então eu estou errado. O que ele começou? Ele começou a chorar desesperadamente. E já entrou no processo de culpa. E aí Jesus olhou e disse: não te recalcitres contra os aguilhões, não te revolta. Fez. Aí é quando ele faz a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Se Jesus tivesse dito: te mata, ele se mataria. O que queres que eu faça? Então, esse movimento de Saulo, primeiro, reconheceu o erro. Segundo, se arrependeu. Terceiro, eu vou corrigir o que eu fiz. Então ele disse: o que queres que eu faça? Ou seja, ele já está com toda a predisposição para corrigir. Porque o Senhor não quer a morte do pecador, ele quer do pecado. Aí Jesus diz: levanta-te, entra em Damasco, lá eu te direi o que fazer. Só que quando Saulo levantou cego. E já não era mais o mesmo homem. Então, no caso do nosso irmão Fabrício, ele fez o mal, se arrependeu muito tempo depois, porque ele gozou de tudo que poderia gozar, que o dinheiro proporcionou. E na situação que ele está, já velho, sem forças, tentou fazer um movimento, ele ainda tentou fazer um movimento, o que ele se deparou? Todos os irmãos tinham morrido. Como fazer esse movimento de levanta-te, entra em Damasco? Não tem. Então, todos nós aqui, atire quem nunca pecou. Todos nós aqui temos feridas morais. Todos nós, em algum momento, fizemos várias besteiras. Não adianta eu ficar lá no passado me chicoteando. O que eu tenho que fazer? Errei, eu dou a mão à palmatória, reconheço o meu erro e me predisponho agora a refazer o caminho. Se eu não posso refazer com a mesma mangueira, que eu faça com as outras. O importante é eu fazer o bem. Então, nós estamos falando de uma encarnação. Mas se nós formos levantar o véu, as nossas encarnações anteriores são de lágrimas. Quanto mal nós já não fizemos? Então, uma vez eu, na condição de espírita, ainda tendo essa informação, aí é que eu tenho que trabalhar mesmo. Porque se o papai não me permite lembrar 2, 3 encarnações atrás, é para eu não surtar com a culpa. Então, uma vez que eu tenho essa informação, eu digo: eu tenho que trabalhar, porque é o amor que cobre a multidão de pecado. Ele não tem mais essa condição. Ele não tem mais como fazer esse movimento Saulo de Tarso. Porque ele está desassociado de si próprio. Ele chegou já. Então, é esse movimento. Reconheço o meu erro, me arrependo e vou reparar enquanto estamos no mesmo caminho. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações diárias. Olha só, a justiça divina exerce invariável ação. Não é variável não, é invariável. Porque a lei é de amor, justiça e caridade. É uma lei só. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. É o caso dele. Para o mundo, ele é um homem digno, um homem justo. No entanto, mais cedo ou mais tarde vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representando no quadro de aflições punitivas. Vai ter que voltar. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado, porque na época eles usavam a insulina para tratamento, mas como ele tem um problema cardíaco, lembra? Não dá conta de usar esse tratamento. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente. Estava na programação: Fabrício, você vai reencarnar, você é uma pessoa muito materialista, você é uma pessoa que idolatra muito dinheiro, e você já deu nó em pingo d'água em muita gente. Você vai voltar nessa provação, mas como a lei é de amor, justiça e caridade, vai ter a justiça, mas vai ter o amor e a caridade para te ajudar. Então o que eu vou fazer? Você vai retomar, você vai viver novamente essa prova, essa experiência, só que nesse momento, para te
te ajudar serão teus irmãos, irmão consanguíneo, que cresceram junto contigo. Você é o irmão mais velho, tudo te ajudando para te compartilhar, para te dessa vez não roubar. Ele veio e no momento da prova caiu novamente. E eram irmãos. E diz o nosso André Luiz que a soma era grande, daria para todos. Entendeu como é a prova? Interrompendo-se o orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectiva de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível? Qual aquele pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Tipo assim, olha, se não tem jeito, por que nós estamos aqui? O homem vai surtar mesmo. Calderari não me deixou sem resposta. Estamos aqui, esclareceu atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. Antes dele colar o platinado, virar o cabeção, entrar no processo da esquizofrenia, ele vai desencarnar. Por quê? E porque me mostrasse espantado, diz André, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos, credora do amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima. Entre aspas, nessa boa morte, né? Para a qual vamos organizando as suas energias e habituando, no mesmo passo, a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Olha só quantas lições nesse parágrafo. Primeiro ponto, desposou uma mulher nobre. Como era uma mulher nobre, soube educar muito bem os seus 3 filhos, 2 professores e um médico, que realiza um trabalho belíssimo em sociedade. Então, isso daí já amenizou um pouco. Lembra, o amor cobre a multidão de pecado? Oi, filha. Nobre quase sublime. Quase sublime, exatamente. O segundo ponto, muito interessante. Se ele ficasse encarnado, surtado, quem iria sofrer muito com isso? A família. A família tinha que passar por isso? Não. Ia desestruturar? Iria. Então, fica a dica. Se eu tenho um enfermo dentro da minha casa, ao qual eu tenho que banhar, limpar, cuidar, não é à toa. Existe um débito entre nós. Se eu não tivesse que passar por isso, a misericórdia divina tiraria. Ficou bem claro isso aqui. Ele vai sair antes de surtar, porque o grupo familiar não tem por que passar por isso. Então, sempre vamos lembrar disso. Se eu estou passando, porque nós talvez ou passamos ou vamos passar por essa situação. Não é acaso. E aquele que mais deseja fazer, que quer, que sente necessidade, quase sempre é o mais comprometido. Que a lei está gravada na consciência. Então, esse parágrafo aqui deixa bem claro. O fato dele ter sido pai e ter casado com uma mulher nobre, contou muito. Se ele pega uma espivitada, eram os 2 no inferno. Isso já amenizou. O fato dele ter proporcionado financeiramente uma estrutura para a esposa educar, porque ele não tinha moral para educar esses filhos. A esposa sim. E ela soube. Tanto é que eles são profissionais humanos. Porque às vezes nós formamos profissionais desumanos. Que a gente se preocupa em intelectualizar, mas não se preocupa em moralizar os nossos filhos. Então ela fez esses 2 movimentos. Tanto é que eles fazem esse trabalho, e diz o nosso irmão aqui, Calderari, são eles presentemente 2 professores e um médico dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Não está dizendo que eram pessoas que estavam financeiramente bem. Eles serviam ao bem coletivo. Então eram seres humanos moralizados. Dedinho da mãe.
Isso tudo contou. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico, porque ele não teve absolutamente nenhuma influência. E a família não tem por que passar por isso. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho do circulatório. Demorou-se minutos longos administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e em seguida desenvolveu passos longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhe seguem de perto o martírio. Ora, preparamos acesso à trombose. Estou acelerando mesmo o processo. O doente mais calmo parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? Decesso aí é a morte. Olha, a morte está chegando. Como é que esse cidadão vai resgatar? A liquidação já começou. Redarguiu o nosso instrutor sereno. Vem, André. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa. Encontrou-o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscar. Em poucos minutos, regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe aos braços esqueléticos com extremado carinho e perguntou. A criança, está melhor, vovô? Opa, temos um netinho. O doente contemplou enternecido, informando. Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade. Eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou. Fabricinho, E é o nome do vô, né? É o neto. Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O menino não se fez de rogado. Ajoelhou-se-lhe ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos. Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. Consciência de culpa, né? O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: o senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e o inquiriu com estranho fulgor no olhar. Fabricinho, você acredita que Deus perdoa os pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido. Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Revelando as ansiedades que lhe povoam a alma, voltou à indagação. Mesmo um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos? O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar o doente, de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil. Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber. Acentuou o velhinho mais confortado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu. Este menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e, mais tarde, assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Ele roubou, ele vai o quê? Devolver. E essa amorosidade toda do Fabricinho é porque era quem? Pai. O pai se predispôs a voltar. Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício?
Regressaria também em dias futuros aquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Porque ele não está quase surtando? Como é que ele vai ficar no mundo espiritual? Vai surtar? Demorar-se-iam em perturbação? Calderário, dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento elimine os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então regressará aos seus familiares? Inquiri ansioso ante a frase suspensa. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Olha só, nosso amigo enfermo, guardando na mente o resíduo da ação criminosa, logo após o abandono do corpo físico, da morte, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento retire, os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. O sofrimento ele vai expiar. E longe da família. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então, aí o André, vai voltar para a família? Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Ou seja, os filhos já são evoluídos, a mulher já é evoluída, vão evoluir mais ainda. Então a probabilidade dele voltar nessa família, zero. Aí o calderário dá aquela refrescada. Não, mas tem a família universal, ele nunca ficará desamparado, terá outra mãe, terá outro pai. Foi de uma perversidade, 2 irmãos morreram, um morreu desnutrido, com fome. Tipo assim, vamos dizer que ele não tivesse roubado esse dinheiro. Vamos dizer que os 4 irmãos se separaram, ele conseguiu construir uma fortuna de forma digna. E ele sabe que os irmãos estão passando necessidade. Se ele, mesmo assim, se ele não tivesse roubado, se fosse uma construção aparentemente digna, seria indigno da parte dele ter dinheiro e não ajudar os irmãos. Já é perversidade. Agora imagina roubando o que era dos irmãos e ainda deixar morrer de fome. Que isso? Mas nunca tire a primeira pedra, porque eu não sei do meu passado. Mas olhando hoje, com a consciência que a gente tem hoje, a gente percebe que é muita perversidade. Por conta de dinheiro que ele não vai levar. Para onde que está indo o dinheiro agora? Para a mão do pai de novo, o Fabricinho. Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu muito límpido. E enquanto o meu instrutor se refugiou em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Analisamos um capítulo. Alguma dúvida? Vamos fazer a nossa prece, então? Divino amigo Jesus, sabemos que a reencarnação é uma lei da própria natureza. Sabemos que a lei da ação e reação também está na própria natureza. Sabemos que o propósito de Deus, nosso Pai, é a nossa evolução moral. Mas quando vamos para o dia a dia, temos muita dificuldade em abrir mão da personalidade. Queremos sempre, Senhor, atender os nossos caprichos pessoais. Queremos sempre, Senhor, que a nossa vontade impere. Temos muita dificuldade de servir. Por tudo isso, os séculos vão passando, os milênios se aproximando e nós ainda nos debatendo no charco da rebeldia. O que te pedimos é que nos ajude a compreender a nossa existência, a nossa vida em particular, a presença de mãe, pai, irmãos e filhos como instrumentos do nosso progresso. Ajuda-nos a entender que a vida, o cotidiano, não é um teatro e nem um palco, é uma escola bendita,
Ajuda-nos a olhar para o nosso semelhante, aquele semelhante difícil, identificar nele o professor que a gente tanto necessita. Ajuda-nos, Senhor da vida, a entender o quão breve é uma existência física. Muito obrigada por mais esse encontro, por mais esse despertador que nos acorda desse sono pesado. Muito obrigada, Jesus. E obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram o nosso trabalho, que aqui ainda estão e que não desistem de nenhum de nós. Muito obrigada, amor de nossa vida.